Capítulo 3. Não passa de um reflexo físico. Alguns dias depois de me acomodar naquela casa no topo de uma montanha perto de Odawara, liguei para minha esposa. Precisei fazer 5 tentativas até conseguir falar com ela. Pelo jeito, o trabalho continuava corrido como sempre e ela chegava tarde em casa. Ou talvez tivesse saído com alguém. Em todo caso, isso já não era mais da minha conta. Onde você está? Perguntou Yuzu. Bom, acabei alugando a casa que a Amada tem em Odawara. Respondi e expliquei brevemente por que tinha ido morar lá. Liguei muitas vezes para o seu celular. Não estou mais com ele. Expliquei, pensando que a essa altura talvez o aparelho já tivesse chegado ao mar do Japão. Eu queria um dia desses dar uma passada aí para pegar minhas coisas, pode ser? Você ainda tem a chave de casa, não tem? Tenho sim. Eu considerei jogar a chave no rio junto com o celular, mas pensei bem e desisti, pois talvez tivesse que devolvê-la. Você não se incomoda se eu entrar quando você não estiver? E por que me incomodaria? A casa também é sua e você pode entrar quando quiser. Mas afinal, onde foi que você se meteu durante todo esse tempo? Respondi que tinha passado viajando e resumi a viagem. Passava os dias dirigindo sozinho, rodando por diversas regiões frias. Até que o carro não aguentou e morreu. Então mandei para o desmanche. Quer dizer que, no fim, ficou tudo bem com você? Sim, estou vivo, brinquei. Foi só o carro que morreu. Yuzu passou algum tempo calada. Depois falou. Sonhei com você outro dia. Não perguntei como tinha sido o sonho. Não tinha muita vontade de saber detalhes sobre minha participação. Ela também não tocou mais no assunto. Quando eu for, já deixo a chave, sugeri. Como quiser, por mim tanto faz. Falei que deixaria na caixa do correio ao sair. Você se lembra do desenho que fez de mim no nosso primeiro encontro? Lembro. Às vezes pego esse desenho e fico olhando. É muito bem feito. Parece que estou vendo o meu verdadeiro eu. Seu verdadeiro eu? Aham. Mas você já não se vê no espelho todas as manhãs? Não é a mesma coisa. O que vejo no espelho não passa de um reflexo físico. Depois de desligar, fui até o banheiro e olhei para o espelho. Ali estava o reflexo do meu rosto. Fazia muito tempo que eu não me analisava assim, com calma. Para Yuzu, aquela imagem não passava de um reflexo físico, mas para mim, o rosto diante dos meus olhos era uma parte de mim que em algum momento havia se ramificado. Aquele eu não passava de uma das inúmeras possibilidades, uma versão que eu não tinha escolhido. Não chegava nem mesmo a ser um reflexo físico. 2 dias mais tarde, depois do almoço, dirigi a perua Corolla até o prédio em Hiro e peguei meus pertences. Como da outra vez, chovia sem parar desde cedo. Estacionei o carro no subsolo do prédio e senti o cheiro característico das garagens em dias de chuva. Subi de elevador, abri a porta e entrei no apartamento pela primeira vez em quase 2 meses.
me sentindo um pouco como um invasor. Tinha vivido ali por quase 6 anos e cada canto deveria ser familiar. Porém, ao passar pela porta, já não havia espaço para mim naquele cenário. O escorredor estava cheio, mas de louça usada apenas por ela. As roupas que secavam ao lado da máquina de lavar eram todas dela. Espiei dentro da geladeira sem reconhecer nada. Praticamente só havia pratos prontos que não precisavam de preparo. O leite e o suco de laranja eram de marcas diferentes da que eu costumava comprar. O freezer estava lotado de congelados. Eu nunca comprava congelado. Incrível como tanta coisa pode mudar em menos de 2 meses. Tive muita vontade de lavar a louça na pia, dobrar e também passar as roupas do varal e organizar a geladeira. Mas claro que não fiz nada disso. Estava na casa de outra pessoa. Não devia mexer em nada. O que tomava mais espaço das coisas que eu pretendia levar era o material de pintura. Em uma caixa grande de papelão, guardei o cavalete, as telas, pincéis e tintas variadas. Em cima coloquei as roupas. Eu não preciso de grande quantidade de roupas. Não me incomodo em vestir sempre a mesma coisa. Não tenho ternos nem gravatas e, com exceção de um casaco grosso de inverno, o resto cabia em uma mala grande. Peguei alguns livros que ainda não tinha lido e uma dúzia de CDs, assim como minha caneca de café preferida. Um calção de banho, óculos e touca de natação. Basicamente era tudo o que eu precisava por enquanto. Na verdade, mesmo essas coisas não me faziam tanta falta. No banheiro, encontrei tudo como havia deixado. Minha escova de dente, meu kit de barbear, um creme hidratante, um protetor de sol e um tônico capilar. Mas não me animei a levar esses itens e deixei no mesmo lugar. Minha esposa podia jogá-los fora se quisesse. Depois de guardar minhas coisas no porta-malas do carro, voltei para a cozinha. Fervi água na chaleira, preparei um chá preto de saquinho e me sentei à mesa para beber. Yuzu provavelmente não se incomodaria com isso. O apartamento estava totalmente imerso em silêncio. Um silêncio que meio que pesava no ar, como se eu estivesse sentado sozinho no fundo do mar. Fiquei lá dentro por cerca de meia hora. Durante esse período, ninguém tocou a campainha nem telefonou. Só o termostato da geladeira desligou uma vez e depois ligou de novo. Em meio ao silêncio, apurei os ouvidos e sondei a atmosfera da casa como se mergulhasse um peso para medir a profundidade da água. Era, sem dúvida, a casa de uma mulher que morava sozinha e vivia muito atarefada com o trabalho, praticamente sem tempo para as tarefas domésticas, deixando para resolver tudo no fim de semana. Corri os olhos por todos os cantos e vi apenas objetos dela. Não havia rastro de outra pessoa. Meu próprio rastro era quase imperceptível. Ao que tudo indicava, ela não costumava receber outro homem ali. Deviam se encontrar em um outro lugar. Não sei explicar muito bem, mas durante todo o tempo que passei sozinho dentro do apartamento, tive a sensação de estar sendo observado, como se alguém acompanhasse meus movimentos por uma câmera escondida. Claro que não havia nada parecido por ali. Minha esposa era péssima com tecnologia. Não conseguia nem trocar as pilhas de um controle remoto. Nunca teria habilidade para instalar e operar câmeras escondidas. Eu estava com a sensibilidade à flor da pele e só isso. Ainda assim, durante todo o tempo que passei no apartamento, agi como se uma câmera imaginária estivesse registrando meus movimentos. Não fiz nada que não deveria, nada inadequado. Não abri as gavetas de Yuzu, embora soubesse que no fundo da gaveta de meias calças, na cômoda, ela guardava um pequeno diário e cartas importantes. Não toquei em nada disso. Também sabia a senha do seu notebook. Se ela não tivesse mudado, é claro. Mas não o liguei. Aquilo tudo já não tinha mais relação comigo. Lavei e sequei com um pano de prato apenas a xícara que usei antes de guardá-la no armário e apagar a luz. Então parei ao lado da janela e contemplei por um tempo a chuva que continuava caindo. A Tokyo Tower, cor de abóbora, despontava ao longe difusa. Depois saí, deixei a chave na caixa de correio e dirigi de volta para
Odawara. Era um trajeto de cerca de 1h30, mas tive a impressão de que havia feito uma viagem de ida e volta a um país estrangeiro. No dia seguinte, telefonei para meu agente e contei que havia retornado a Tóquio, mas que já não pretendia trabalhar com retratos. Quer dizer que nunca mais vai fazer retratos? Pois é, talvez. Ele reagiu com poucas palavras. Não reclamou muito, nem me deu nenhum sermão. Ele já sabia que quando eu tomava uma decisão não costumava voltar atrás. Se algum dia você mudar de ideia, pode entrar em contato comigo. Será um prazer agenciar você outra vez. Obrigado. Sei que não é da minha conta, mas como você pretende ganhar a vida daqui para frente? Ainda não sei. Como estou vivendo sozinho, não preciso de muita coisa. Também ainda tenho algumas reservas, então por enquanto dá para levar. Pretende continuar pintando? Acho que sim. Não sei fazer muita coisa além disso. Espero que dê tudo certo. Obrigado. Tem alguma coisa que eu deva saber? Acrescentei no impulso. Alguma coisa que você deva saber? Sim, como posso dizer? Algum conselho de profissional? Ele pensou por um momento antes de responder. Você parece ser uma dessas pessoas que demora mais do que a maioria para se convencer das coisas. Mas, pensando a longo prazo, talvez o tempo seja seu aliado. Parece o título de uma velha canção dos Rolling Stones, pensei. Outra coisa. Acredito que você tem um talento raro como retratista. Uma capacidade intuitiva de sondar a alma de quem está retratando e extrair o que está lá dentro. Poucas pessoas têm essa capacidade. Então, me parece um verdadeiro desperdício você não usar esse talento. Bom, é que no momento não tenho nenhum desejo de pintar retratos. Sim, eu entendo, mas com certeza esse talento voltará a ser útil algum dia. Espero que dê tudo certo. Espero que sim, pensei. Espero que o tempo seja meu aliado. Masahiko Amada me levou em seu Volvo para mostrar a casa nas montanhas de Odawara. Se você gostar da casa, já pode se instalar hoje mesmo. Seguimos a rodovia Odawara-Atsugi até quase o final. Depois pegamos uma estradinha asfaltada em direção às montanhas. Ao redor havia plantações, estufas de hortaliças e de vez em quando algumas ameixeiras. Durante o caminho vimos pouquíssimas casas e não passamos por nenhum semáforo. Depois, em marcha lenta, subimos por muito tempo uma estradinha íngreme e sinuosa que desembocava na entrada de uma casa. Essa entrada era composta apenas de 2 colunas imponentes, como se alguém tivesse começado a construir um portão e mudado de ideia. De repente, perceberam a meio do caminho que esse tipo de coisa não seria necessário num local como aquele. Em uma das colunas havia uma placa elegante como um letreiro de loja, indicando o sobrenome do proprietário, Amada. Logo adiante, avistei a casa, um pequeno chalé em estilo ocidental com uma chaminé de tijolos descoloridos se erguendo das telhas de ardósia. O telhado era surpreendentemente alto para uma casa de um só andar. Como se tratava do lar de um pintor de Nihonga, eu imaginava que, obviamente, seria uma velha construção em estilo japonês, mas estava enganado. Paramos o carro na espaçosa marquise diante da casa e abrimos as portas.
Em revoada, alguns pássaros pretos que pareciam gaios saíram de uma árvore no bosque ao lado, soltando gritos agudos. Não pareciam felizes com a presença de 2 invasores. Quase toda a casa era rodeada pela mata, exceto na parte oeste, que se descortinava para uma vista imensa do vale. E aí? Não falei que não tinha nada por aqui? Olhei ao redor. De fato, não tinha absolutamente nada. Era surpreendente que alguém tivesse mandado construir uma casa naquele fim de mundo. Realmente, o pai de Masahiko devia detestar interagir com outras pessoas. Você cresceu aqui? Não, eu só vinha de vez em quando. Nunca passei muito tempo aqui. No máximo, uma parte do verão para fugir do calor. Eu morava em Mejiro com minha mãe. Quando meu pai não estava pintando, ia para Tóquio e ficava com a gente, mas logo voltava para cá e retomava o trabalho. Depois eu saí de casa, minha mãe morreu e desde então, há uns 10 anos, ele passou a viver o tempo todo aqui, isolado, quase como um ermitão. Uma senhora de meia-idade que morava mais ou menos perto e tinha ficado cuidando da casa enquanto estava vazia, apareceu para me mostrar tudo. Como ligar os eletrodomésticos da cozinha, como pedir a entrega de mais gás ou de querosene, onde estavam guardadas as ferramentas e os utensílios, os dias e os lugares certos para a coleta de cada tipo de lixo, etc. Aparentemente, o pai de Masahiko levava uma vida muito simples com poucos apetrechos. Eu quase não precisei de instruções. E a senhora disse que, em caso de dúvida, era só ligar para ela. No fim, não precisei ligar nenhuma vez. Que bom que alguém vai ficar morando aqui. Uma casa vazia envelhece muito rápido, sem falar que pode ser roubada. Além do mais, quando percebem que não há movimentação de gente, macacos e javalis começam a aparecer. Tem muitos deles por aqui, acrescentou Masahiko. Tome cuidado com os javalis, viu? Eles aparecem na primavera para comer brotos de bambu. As fêmeas com filhotes são as mais bravas e desconfiadas. As vespas também são um perigo. Às vezes fazem colmeias nas ameixeiras. Já teve até gente que morreu pelas picadas. Cômodo central da casa, a sala de estar era relativamente grande e tinha uma lareira. A sudoeste dessa sala se abria um amplo terraço coberto, e ao norte havia um ateliê quadrado onde o artista costumava pintar. A leste, uma cozinha compacta com uma pequena copa, um banheiro, um espaçoso quarto e um quarto de hóspedes um pouco menor. No quarto de hóspedes havia uma escrivaninha e estantes repletas de livros velhos. O pai de Masahiko devia gostar de ler. Pelo jeito, usava aquele quarto como escritório. A casa estava limpa e era agradável, apesar de velha. Porém, curiosamente, ou talvez nem tanto assim, não havia um único quadro nas paredes. Todas, sem exceção, estavam totalmente nuas. Como Masahiko amada mencionara, a casa tinha tudo. Móveis, eletrodomésticos, louça, roupas de cama, e era só entrar e morar. Realmente, eu podia chegar sem nada. Até a lenha para a lareira já estava cortada, empilhada sobre o beiral do depósito. Embora não tivesse televisão. Amada disse que o pai odiava televisores. Havia um excelente aparelho de som na sala de estar com enormes caixas Autograph da Tannoy e um amplificador valvulado original da Marantz, sem falar de uma impressionante coleção de LPs com muitas opções de ópera. Só não tem tocador de CD. Meu pai não gostava de novidades.
Só confia em coisas que existem faz tempo. Você também não vai encontrar nem sombra de sinal de internet, é claro, se precisar. O jeito é descer até a cidade e usar um cybercafé. Comentei que provavelmente não precisaria acessar a internet. Para saber o que está acontecendo no mundo, só ouvindo o rádio transitorizado na prateleira da cozinha. Não pega muito bem por causa das montanhas. Então, mal e mal, vai dar para ouvir a NHK de Shizuoka. De qualquer maneira, já é melhor do que nada. Tudo bem, não me interesso tanto assim pelo mundo. Que bom, acho que você se daria bem com meu pai. Ele era apaixonado por ópera? Era. Apesar de pintar em estilo japonês, ele sempre trabalhava ouvindo ópera. Parece que assistiu a muitos espetáculos em sua temporada em Viena. Você ouve ópera? Às vezes. Sabe, eu não suporto. Acho comprido e chato demais. Você viu que tem um monte de discos velhos por aí. Pode ouvir o que quiser. Meu pai ficaria feliz de saber que alguém está ouvindo, já que para ele não faz mais diferença. Não faz mais diferença? A doença já está em estado muito avançado. Hoje ele não consegue distinguir mais uma ópera de uma frigideira. Você mencionou Viena agora há pouco. Seu pai foi estudar Nihonga em Viena? Não, claro que não. Por mais excêntrico que alguém possa ser, ir até Viena para estudar pintura japonesa seria demais. Ele foi porque no começo da carreira pintava no estilo ocidental. Pintava a óleo quadros muito modernos para a época, sabe? Mas pouco depois de voltar para o Japão, ele se converteu para a pintura Nihonga. Esse tipo de coisa acontece de vez em quando. Depois de viver no exterior, algumas pessoas começam a dar mais valor para a identidade do seu povo. Verdade. E ele teve muito sucesso com o Nihonga. Amada encolheu os ombros de leve. Pois é, aos olhos da sociedade, como filho, eu só enxergava um sujeito rabugento, um pai que dava atenção apenas para sua arte e levou a vida fazendo somente o que queria. Claro que agora não sobrou mais nem um vestígio desse homem, enfim. Quantos anos ele tem hoje? 92. Dizem que levou uma vida muito boêmia na juventude, mas não conheço muitos detalhes. Muito obrigado por tudo. Você realmente salvou minha pele. Quer dizer que gostou? Gostei. Vou ficar muito feliz por poder morar aqui por um tempo. Que bom! Seja como for, confesso que estou torcendo para que você e o Zu voltem. Não fiz nenhum comentário sobre isso. Masahiko não era casado. Eu tinha ouvido boatos de que ele era bissexual, mas não sabia até que ponto eram verdade. Apesar de nossa longa amizade, nunca tínhamos conversado sobre essas coisas. Vai continuar pintando retratos? Expliquei que tinha me aposentado de vez dos retratos. E como pretende ganhar a vida daqui para frente? Masahiko fez a mesma pergunta que meu agente. Dei a mesma resposta. Disse que iria reduzir meus gastos o máximo possível e viver por algum tempo de minhas economias. Disse ainda que pela primeira vez em muito tempo
Estava com vontade de pintar o que quisesse livremente. Isso é bom. Fazer o que quiser durante um tempo é uma boa ideia. Mas que tal pegar também um bico como professor de pintura? Perto da estação de Odawara tem uma escola de artes que oferece aulas de técnica de pintura. A maioria dos cursos é para crianças, mas também tem alguns para adultos. Cobrem só desenho e aquarela, não pintura a óleo. O administrador dessa escola é conhecido de meu pai e sei que lá não trabalham apenas por dinheiro. Parece que estão com dificuldade para encontrar professores. Então, provavelmente, ficariam felizes se você pudesse dar umas aulas. Não devem pagar muito, mas é sempre uma ajudinha no orçamento. E acho que não seria muito cansativo. Só uns 2 dias por semana. Mas eu nunca ensinei técnicas de pintura e não entendo muito de aquarela. É coisa simples. Ninguém pretende formar profissionais por lá. Você ensinaria só o básico do básico. Um dia já pega o jeito. Dar aulas, principalmente para crianças, pode ser um ótimo estímulo. Sem contar que, se você vai morar sozinho por aqui, é melhor ter que descer para a cidade e interagir com outras pessoas pelo menos 1 ou 2 vezes por semana. Caso contrário, vai ficar maluco. Você não quer terminar com o cara de O Iluminado, quer? Masahiko fez uma careta imitando Jack Nicholson. Ele sempre fora muito bom com imitações. Não sei se vai dar certo, mas posso tentar. Pode deixar que eu falo com eles. Depois disso, fomos juntos até a loja de usados da Toyota, próxima à estação, e comprei a perua Corolla à vista, e nem dinheiro. E foi assim que começou minha vida solitária no alto da montanha em Odawara. Depois de quase 2 meses em constante movimento, sempre com o pé na estrada, passei a levar uma vida absolutamente estática. Uma mudança bastante brusca. Na semana seguinte, comecei a dar aulas no curso de pintura às quartas e sextas. Graças à indicação da família amada, fui contratado sem burocracia após uma breve entrevista. Eu dava 2 aulas para adultos, além de uma aula para crianças. Logo me acostumei com as aulas infantis e me divertia vendo os desenhos dos alunos. Como dissera Masahiko, era um ótimo estímulo. Em pouco tempo criei laços afetivos. Tudo o que eu precisava fazer era circular pela sala e ver os desenhos, dar pequenos conselhos técnicos, buscar pontos positivos para elogiar e incentivar. Procurava fazer as crianças desenharem o mesmo motivo o máximo de vezes possível para mostrar que bastava mudar um pouco o ângulo para que um mesmo objeto se transformasse em algo totalmente diferente. Os objetos têm várias facetas, assim como as pessoas, e as crianças logo compreendem como isso podia ser divertido. Já ensinar desenho aos adultos era um pouco mais difícil. Minhas aulas eram frequentadas por senhores aposentados ou donas de casa que tinham um pouco de tempo livre porque os filhos já estavam crescidos. Naturalmente, suas mentes já não eram tão flexíveis quanto as das crianças, e eles não aceitavam minhas sugestões com tanta facilidade. Mas alguns alunos tinham mais sensibilidade ou desenhavam coisas razoavelmente interessantes. Eu dava conselhos quando me pediam, mas, de modo geral, me limitava a deixar que desenhassem o que quisesse e procurava encontrar e elogiar os pontos positivos, o que aparentemente deixava todos bastante satisfeitos. Para mim, se eles conseguissem desenhar com satisfação, já era suficiente. Graças a essas aulas, comecei a ter relações com 2 mulheres casadas. As 2 frequentavam os cursos de desenho sob minha orientação, ou seja, eram minhas alunas. Aliás, até que as 2 desenhavam bem.
É difícil julgar se aquele comportamento poderia ser perdoado em um professor, ainda que eu fosse um professor improvisado e sem qualificação. Eu não via problema algum em um homem e uma mulher adultos manterem relações sexuais de maneira consensual, mas sem dúvida, aquela conduta não seria aplaudida pela sociedade. Ainda assim, sem querer me justificar, naquele momento eu não tinha cabeça para avaliar se minhas atitudes eram corretas ou não. Estava apenas sendo levado pela correnteza, agarrado a um pedaço de madeira. Tudo ao meu redor estava imerso na escuridão. E no céu não havia lua nem estrelas. Se me mantivesse agarrado àquela madeira, conseguiria escapar do afogamento, ainda que jamais soubesse dizer onde estava ou para onde estava indo. Foi depois de alguns meses vivendo nesta casa que descobri a pintura de Tomohiko Amada intitulada O Assassinato do Comendador. Não tinha como saber na época, mas aquela obra acabaria transformando completamente minha situação.